Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ravênia Moreira, eu sou advogada, sou mestranda do mestrado de Artes, Patrimônio e Museologia pela Universidade Federal do Piauí, que agora também está em transição para a Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E eu venho aqui hoje conversar com vocês a respeito da lei recentemente publicada, a Lei Aldir Blanc, lei de número 14.017, de 29 de junho de 2020, que foi publicada no Diário Oficial no dia 30. Bom, mas o que é essa lei, né? Essa lei ela foi inclusive apelidada de Lei Emergencial da Cultura. Essa lei ela surge com o intuito de dar um suporte, de dar um auxílio, benefícios para aqueles que desenvolvem a cultura, tanto os trabalhadores e as trabalhadoras, como também as instituições, associações, enfim, diversos equipamentos culturais. Nós sabemos que nesse momento de pandemia, essas atividades praticamente foram as primeiras a serem paralisadas e possivelmente serão as últimas a serem retornadas às suas atividades devido a essa impossibilidade de aglomeração tida aí por todo esse caos de pandemia causado e também como consequência através do decreto do presidente nacional de calamidade pública. Então, enquanto perdurar esse estado de calamidade, criou-se essa lei para dar esse suporte para todos esses trabalhadores e trabalhadoras da cultura, bem como todos os equipamentos. Acredito que essa lei ela tem um grande papel social, a respeito também, a gente tem uma semelhança, inclusive, com a proposta e o objetivo da lei, do próprio auxílio emergencial desenvolvido pelo governo federal. Então eu vou trazer para vocês aqui hoje, ponto a ponto dessa lei, quais os requisitos precisa, quem tem o direito de receber esse auxílio, pessoa física, pessoa jurídica, quais as documentações necessárias, como é que os estados e os municípios estão se organizando em relação a isso. Então eu vou trazer para vocês uma análise jurídica, mas também explicativa para elucidar alguns pontos que a gente sabe que numa lei tem muito diálogo técnico e a gente vai tentar aqui trazer para uma linguagem mais acessível para vocês, tá bom? Bom, então vamos dar continuidade aqui, falando ponto a ponto. Eu vou ler com vocês na íntegra todos os artigos e incisos dessa lei, tá ok? É importante destacar que essa lei, ela foi construída a várias mãos. Ela foi construída a partir de uma articulação entre artistas, entre intelectuais e também de agentes políticos. E você percebeu isso, né? A gente começou a perceber isso, essa movimentação, articulação em todos os estados do Brasil. E eu vou trazer para vocês agora, ponto a ponto aqui, o que nós vamos trabalhar. Bom, essa lei 14.017, de 29 de junho, ela traz na sua ementa o seguinte texto: dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. E aí ela traz no seu artigo 1º, o seguinte texto: esta lei dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto número 6, de 20 de março de 2020. No artigo 1º é praticamente uma cópia do que é ementa. É o que? É a proposta do que é essa lei. Para que essa lei foi criada? E aí ele traz tanto na ementa quanto nesse artigo 1º. Já no artigo 2º, ele traz: a União entregará aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios uma parcela única no exercício de 2020, o valor de 3 bilhões de reais para aplicação pelos poderes executivos locais em ações emergenciais de apoio ao setor cultural por meio de... E aí
ele traz dentro dos incisos algumas possibilidades. Então, antes de eu partir para esses incisos, eu queria comentar com vocês isso. A verba, ela vai ser total de 3 bilhões, né, de reais, e ela vai ser destinada aí para os poderes executivos locais. Quais são os poderes executivos locais? São as prefeituras, os governos estaduais e também do Distrito Federal. E aí essa verba de 3 bilhões ela vai ser repartida. E mais na frente nós vamos ver como é que vai ser essa divisão, essa repartição desse valor, ok? Então, nesse mesmo artigo, ainda no inciso 1º, ele traz que quais serão, como se dará essas ações emergenciais, né, de apoio, né, por meio de quê? Aí traz no inciso 1º, por meio de renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, ou seja, pagamento mensal muito parecido com o que já ocorre com o auxílio emergencial criado pelo governo federal, que já está, inclusive, em execução e já está bem avançado no pagamento dessas parcelas. Inciso 2º, subsídio mensal para a manutenção dos espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. Então, o que é que cabe aqui explanar? São os espaços culturais, né, que vão ser contemplados com esse subsídio mensal. Então, você vê aqui a possibilidade de ter uma renda para o trabalhador e trabalhadora, como também para esses espaços que desenvolvem a cultura, que desenvolvem a arte. E ele dá diversas possibilidades, tanto de microempresas, espaços artísticos culturais e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições. E aí se pergunta, eu preciso ter CNPJ para isso? Não, gente. A gente vai ver mais na frente aqui, vai ficar bem claro para ler para vocês, que os espaços culturais, ele não necessariamente, para receber esse subsídio, eles deverão ter aí o seu CNPJ. A gente sabe hoje que há uma grande deficiência desse desenvolvimento da cultura e principalmente nesses procedimentos burocráticos de desenvolver um CNPJ, às vezes não tem verba para isso, tudo é um custo, tanto para criar esse tipo de associação, empresa, enfim, esses espaços tidos como jurídicos, mas a gente sabe também que além do custo para fazer, também tem o custo da própria manutenção. E o governo, sendo sensível a isso, a essa realidade, né, ele abriu um pouco essa lacuna para também que essas instituições que não tenham esse CNPJ consigam ser beneficiadas com esse subsídio, com esse benefício, né? E o inciso 3º, ele traz que pode ser também por meio de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes de espaços e iniciativas de curso, de produção, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e economia solidária, de produções audiovisuais, as manifestações, bem como realização das atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Que é isso aqui? Isso, gente, o governo aqui, a União, ela traz esse leque de possibilidades. O que vai, e aí fica o questionamento, o governo do estado ou o município, ele é obrigado a fazer tudo isso? Não, aí vai ser a questão do regulamento que ele vai criar, porque cabe aqui ressaltar que essa é uma lei nacional, mas que para ser regulamentada dentro do seu município, dentro do seu estado ou Distrito Federal, precisará haver um ato normativo daquele poder, no caso daqui do poder executivo, né? Vamos supor que eu, por exemplo, sou do estado do Piauí.
Vamos supor, por exemplo, que o estado do Piauí ele abra um edital para desenvolver, sei lá, um programa de dança, e aí eu chamo a atenção que aqui ele cria uma condicionante, que é o quê? Precisará ser através de plataformas digitais ou redes sociais. Por quê? Veja só, nós estamos no momento de pandemia, no momento de isolamento, de distanciamento social. Então não teria lógica do governo, do poder executivo, patrocinar uma determinada ação, sendo ela que cause ali uma aglomeração. Então ele cria essa possibilidade, mas ele também diz que só poderá ser feito através de redes sociais ou das plataformas digitais. Então, assim, vai ficar muito a cargo isso de como é que vai ser desenvolvido, quais os editais, as chamadas públicas, os prêmios vão ser criados através do próprio regulamento específico local. Essa lei ela traz um leque de possibilidades. Se isso vai ser desenvolvido ou não pela sua região, pelo seu estado, seu município, isso vai ficar a cargo da legislação local, tá ok? E aí, dentro ainda desse artigo, ele traz o seguinte parágrafo. Do valor previsto no caput, que é aqueles 3 bilhões que eu falei, pelo menos 20% desse valor serão destinados a ações emergenciais previstas no artigo do inciso 3º do caput desse artigo. Ou seja, de acordo com o que vai ser feito o rateio desses 3 bilhões aí, 20% vai ter que ser feito gasto através desses editais, chamadas públicas, prêmios, aquisições, bens vinculados ao setor cultural, outros manutenção de agentes. Quer dizer, é obrigatório que se desenvolva alguma dessas ações do inciso 3º, que se desenvolva todas. Não interpreto dessa maneira. Eu interpreto que deverá ser feito em alguma dessas possibilidades, editais, chamadas públicas, prêmios. Isso, aplicação de 20% é obrigatória. Então, você deve se preocupar com isso. Você artista, você gestor desses equipamentos culturais, não. Quem vai ter que se preocupar com isso vai ser os poderes executivos de cada região, dos poderes executivos locais, porque ele tem a verba, mas ele tem uma destinação obrigatória nesse caso aqui, ok? Bom, pessoal, dando continuidade aqui, vou passar a análise do artigo 3º, tá? E vou lendo e comentando, e assim vai sendo a nossa dinâmica e a didática aqui, tá ok? Artigo 3º. Os recursos destinados ao cumprimento do disposto no artigo 2º, tá? Desta lei serão executados de forma descentralizada. E o que isso quer dizer, pessoal? O governo federal ele foi muito sensível em deixar a cargo dos estados, do município, do Distrito Federal, como é que vai se dar a aplicação desse valor. Ele cria alguns critérios, mas ele deixa muito livre como é que vai ser feito essa regulamentação dentro local, né, dentro de cada estado, de cada município ou Distrito Federal. E isso é muito importante porque cada estado, cada município e Distrito Federal, ele tem uma sua peculiaridade da cultura. A cultura está muito ligada a questões de identidades, e isso é algo muito específico de cada local. Então, é importante destacar e até parabenizar o governo federal por essa sensibilidade aqui, tá bom? Então, quando ele fala dessa forma descentralizada, exatamente ele dá essa autonomia parcial para os municípios, estados e Distrito Federal para desenvolverem suas ações. Aí ele fala, continuando, né, de forma descentralizada, mediante transferências da União aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, preferencialmente por meio dos fundos estaduais, municipais e distritais de cultura, ou quando não houver
de outros órgãos ou entidades responsáveis pela gestão desses recursos, devendo os valores da União ser repassados da seguinte forma. O que eu trago aqui para vocês? Quando ele fala preferencialmente por meio de fundos, quer dizer o quê? Que esse fundo, esse dinheiro vai sair do fundo do governo federal e vai partir para o governo do estado, municípios e Distrito Federal, ou seja, vai ser feita uma transferência de fundo a fundo. Mas aqui também essa lei ela foi sensível para a própria realidade que nós temos hoje no nosso país, que é o quê? Existem hoje municípios, existem hoje alguns estados, né? Não sei se eu tenho essa informação aqui, mas acredito não é para acontecer, que ainda tem alguns estados que não têm essa secretaria própria da cultura. Municípios, eu mesma conheço que tem muitos aqui no Piauí que não tem essa secretaria de cultura. Então, quando ele abre preferencialmente, ele diz que preferencialmente deveria ser. Mas como ele sabe que tem municípios, que tem locais que não tem essa secretaria de cultura, que não existe em consequência disso esse fundo específico, como fazer essa transferência direta de cultura para cultura, ele diz que poderá ser feito também através de outras entidades, órgãos que fiquem responsáveis por essa gestão de recursos, né? Então, por exemplo, tem município que não tem a Secretaria de Cultura, mas de repente a cultura é desenvolvida pela Secretaria de Assistência Social ou a Secretaria de Educação, não sei. Então, poderá ser feito também a transferência para esses fundos dessas secretarias. É basicamente isso que essa parte desse artigo 3º nos traz. E aí ele fala, como é que vai ser feita essa transferência, né? Serão repassadas da seguinte forma. Inciso 1º, 50% aos estados e ao Distrito Federal, dos quais 20% de acordo com os critérios de rateio e fundo de participação dos estados e do Distrito Federal, que é o famoso FPE, e 80% proporcionalmente à população. Ou seja, desses 3 bilhões, 50% vai para os estados e os municípios, e além disso, 80% dessa verba, e aí ele fala que 50% vai para os estados e municípios, estados e Distrito Federal, perdão, desse valor integral, ou seja, dos 3 bilhões. E aí ele traz dos quais 20%, ou seja, 20% desse 1 bilhão e meio, de acordo com os critérios de rateio do FPE, ou seja, vai ficar 20% condicionado ao FPE de cada estado ou Distrito Federal, tá bom? E os 80% desse 1 bilhão e meio deverá ser destinado de acordo com o número de população, de acordo com a quantidade de pessoas que tem em cada estado e no caso do Distrito Federal também. O inciso 2º, ele já traz essa possibilidade dos municípios. Ele diz o quê? Que 50% dessa verba integral, no caso, os outros 1 bilhão e meio, deverão ser distribuídos aos municípios e ao Distrito Federal, dos quais, aí ele também traz esses mesmos critérios de como esse dinheiro deverá ser aplicado. Ele diz dos 20%, de acordo com os critérios de rateio do fundo de participação do município, no caso que são os famosos e conhecidos FPM, e 80% também vai ser proporcional à população, ou seja, aquele município que tem uma maior população do que o outro, possivelmente ela vai receber aí a verba, o rateio, um valor quantitativamente maior. No caso, porque vai se justificar pela quantidade de população, ou seja, tem que ser proporcional à população. Bom, e dando continuidade aqui, ainda no artigo 3º, inciso 1º, ele diz o quê? Que os municípios terão um prazo máximo de 60 dias, veja só, 60 dias,
contado da data de recebimento do recurso para a destinação prevista no artigo 2º desta lei. O que isso quer dizer, gente? O município ele deverá fazer essa aplicação, dessa destinação dessa verba de forma célere. 60 dias, para mim, eu considero pouco tempo. Então, para que isso aconteça de forma efetiva, é importante que o município e essas instituições, todos esses equipamentos culturais, eles se articulem muito bem para fazer um mapeamento da cultura local do município, para que quando a verba chegar, e alguns municípios do nosso país já chegaram a essa verba, para quando chegar ele ter essa vazão rápida para não perder esse prazo. Por quê? Aí eu trago para vocês o perigo de não se cumprir esse prazo. Porque ele traz no parágrafo 2º o seguinte: os recursos não destinados ou que não tenham sido objeto de programação publicada no prazo de 60 dias após a descentralização dos municípios deverão ser automaticamente revestidos ao Fundo Estadual de Cultura ou de Cultura do Estado, onde o município se localiza, ou, na falta deste, ao órgão ou entidade estadual responsável pela gestão desses recursos. Então, esse parágrafo 2º, ele diz o quê? O município não aplicou, não destinou a verba ou não publicou algum ato de destinação dessa verba, esse recurso volta para o fundo do Estado. Ou, se não existe esse fundo específico, para o fundo que desenvolve e que faz a gestão desses recursos. Então, é importante que os municípios já comecem a fazer esse mapeamento se a verba ainda não chegou, para que quando a verba chegar, ele já tenha aí uma facilidade de articulação e destinação de verba muito rapidamente, para não incorrer nessa possibilidade de retorno desse recurso para o Estado. Bom, gente, o artigo 4º, ele vem com a seguinte informação. Compreendem-se como trabalhador e trabalhadora da cultura as pessoas que participam da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais descritos no artigo 8º desta lei, que aí eu vou trazer mais na frente esse rol taxativo. Incluídos artistas, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte e capoeira. Isso aqui eu acredito que não tenha nenhuma dificuldade de entender, né? Ele fala basicamente quem são os trabalhadores e as trabalhadoras, e aí ele diz que mais na frente vai trazer esse rol taxativo. O artigo 5º. A renda emergencial prevista no inciso 1º do caput do artigo 2º, que foi o que a gente já tratou anteriormente, desta lei, terá o valor de, prestem atenção, R$600 e deverá ser paga mensalmente desde a data da publicação desta lei, em 3 parcelas sucessivas. Então, eu trago aqui mais uma semelhança à lei emergencial, também criada pelo governo federal, para dar esse suporte, dar esse auxílio, né? Então, você tem aí o que? O trabalhador e a trabalhadora, ele poderá receber R$600 mensalmente durante um período de 3 meses, ok? E aí, ainda dentro desse artigo, parágrafo 1º, o benefício referido no caput deste artigo também será concedido retroativamente desde 1º de junho de 2020. Bom, ele diz o quê? A lei ela foi publicada, como eu falei para vocês, no dia 30 de junho. Ela diz que esse auxílio, essa parcela, ela deverá ser retroativa a esse período de 1º de junho, ok? Ou seja, ela deverá contar desde o dia 1º de junho. Parágrafo 2º. O benefício referido no caput deste artigo será prorrogado no prazo em que for prorrogado o benefício previsto no artigo
da Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. Ou seja, essa é a lei emergencial, essa Lei 13.982. O que ele está dizendo aqui? Se a lei emergencial for prorrogada, essa lei emergencial da cultura também será. Okay? Nós já tivemos aí, por exemplo, uma prorrogação dessa lei, dessa Lei 13.982. E aí a gente vai analisar como é que vai se dar essa questão também se ela vai, vamos acompanhar se ela vai ser prorrogada mais uma vez, e se for, consequentemente, a Lei Emergencial da Cultura, essa Lei Aldir Blanc, também será. E aí se estenderá mais parcelas para esses trabalhadores, essas trabalhadoras. E aí nós temos mais à frente o artigo 6º, que ele diz: farão jus à renda mensal emergencial previsto no inciso 1º do caput, segundo do caput do artigo 2º desta lei, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura com atividades interrompidas que comprovem. Ou seja, ele está trazendo aqui, gente, um rol taxativo e cumulativo de que esse trabalhador e essa trabalhadora deverá obrigatoriamente ter para que faça jus ao recebimento desse benefício. E aí eu vou ler, fiquem atentos, porque, como eu falei para vocês, todos esses critérios devem ser atendidos para que a pessoa, no caso, o trabalhador e a trabalhadora, venha a receber esse benefício. Inciso 1º. Terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artísticas da cultura nos 24 meses imediatamente anteriores à data da publicação desta lei, comprovada a atuação de forma documental ou autodeclaratória. O que ele está nos dizendo aqui, gente? Essa lei ela foi publicada no dia 30 de junho de 2020. Então, o trabalhador deverá, nesse caso aqui, comprovar essas atividade de desenvolvimento de cultura nessas áreas artísticas, né? Nos 24 meses imediatamente anteriores, ou seja, 2 anos para trás. De 2 anos até 30 de junho, ele tem que comprovar essa atividade de um colaborador dessas áreas de artística e de cultura, tá bom? Bom, gente, e a grande questão aqui é como é que vai comprovar? Geralmente os trabalhadores ficam nessa dúvida: como é que eu vou comprovar a minha atividade dentro da cultura, dentro da arte, se eu recebo pagamento através de uma vaquinha da comunidade, ou através de uma associação, onde não tem nenhuma comprovação, nenhum comprovante assinado, nada. Então, mais uma vez, essa lei ela é sensível a esses casos, e ela abre a possibilidade de fazer essa comprovação de forma documental, ou seja, e aí abre-se um leque. Vamos lá, através de uma transferência bancária de um museu mensalmente para você durante esses 2 anos, aí você junta os extratos e comprova lá. Ou se tem um pagamento, um recibo assinado mensalmente, né, e aí reconhecido pelo representante da gestão dessa associação, desse museu, desse instituto, enfim, de qualquer um desses equipamentos que comprove essa atividade. Ou vamos supor que você faça, ele traz essa possibilidade autodeclaratória. Você faz uma declaração dizendo que trabalha há tantos anos, desenvolve tais ações, assim, durante período voltado ao público tal, e você assina e leva esse documento. Isso aqui ainda ficou, o governo federal ele trouxe essa possibilidade, mas ainda ficou muito aberto. Acredito que os municípios, o estado e o Distrito Federal, eles vão dar um maior direcionamento como é que isso deverá ser feito, de uma forma bem específica. Mas a gente percebe aqui também essa sensibilidade do governo federal, mais uma vez, em reconhecer que há uma deficiência
nesses cadastros, nesse mapeamento cultural, nessa formalização do setor da cultura, dos trabalhadores da cultura, tá ok? Mais adiante, mais um dos critérios que deverá ser acompanhado: não ter emprego formal ativo, tá? Ou seja, tem gente que trabalha para a cultura, por exemplo, eu trabalho de tarde para a cultura, eu vou lá no instituto que desenvolve, um instituto de tartarugas, eu faço à tarde um trabalho. Mas de manhã eu estou numa empresa de telemarketing, eu tenho a minha carteira assinada. Esse caso aqui, esse trabalhador não vai poder receber esse benefício da cultura. Por quê? Porque ele tem um emprego formal ativo, tá ok? Então, nesses casos aqui, esse trabalhador não vai poder receber essa verba do governo federal destinada para a cultura. Inciso terceiro: não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário de seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o programa Bolsa Família. Esse aqui, a gente tem que tomar bastante cuidado, e eu devo chamar a atenção de vocês, principalmente de vocês, trabalhadores da cultura, de vocês, fazedores de cultura. Tem gente que recebe o bolso, que já está recebendo esse auxílio emergencial do governo federal. Tem gente que só trabalha na cultura. E como esse auxílio emergencial foi lançado primeiro, ele pegou, se cadastrou e vem recebendo. E aí ele vê essa possibilidade aqui de receber mais um auxílio do governo federal, agora o auxílio da cultura. Poderá receber os dois? Não, gente, não poderá. E aqui a lei ela é muito clara, que não poderá receber. Se você já recebe auxílio emergencial do governo federal, esse que é o geral, você não poderá receber esse auxílio cultural aqui, tá bom? E também no caso de gente que recebe seguro-desemprego. Vamos supor que a pessoa trabalhasse em um outro setor, vamos faltar aquele mesmo exemplo dado que faz desenvolve trabalha de telemarketing de manhã e de tarde no museu. Vamos supor que ele ficou desempregado, está recebendo seguro-desemprego nessa pandemia. E aí ele diz, como eu trabalho para a cultura, eu estou desempregado, eu tenho direito ao benefício da cultura. Também não tem, gente. Por quê? Porque ele já recebe esse benefício do governo federal e eles entendem que não podem acumular. Se isso aí, eu não vou nem entrar no mérito, né, dessa discussão, se isso aí seria bom ou não desenvolver de uma forma social, até pelo momento de calamidade. Não vou entrar no mérito, mas fica aí a reflexão, tá bom? Então, gente, vamos passar aqui para o inciso 4º do artigo 5º, ainda como esses critérios que devem ser observados para que os trabalhadores e trabalhadoras venham a receber esses auxílios. O inciso 4º ele traz que o que deve ser observado pelos trabalhadores? Terem renda mensal per capita de meio salário mínimo, per capita quer dizer por pessoa, né? Cada pessoa deverá ter até meio salário mínimo. Se extrapolar isso, não poderá receber. Ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, o que for maior. Eu trago para vocês duas situações. Aquele trabalhador que recebe até meio salário mínimo, vamos supor que ele mora sozinho. Se ele recebeu até esse valor, se ele não ultrapassou meio salário mínimo, ele tem direito a receber esse auxílio do auxílio emergencial da cultura. E se na renda familiar, vamos supor que ele não mora sozinho, na renda familiar não ultrapasse, ou seja, que tenha até 3 salários mínimos, ele também poderá fazer jus a esse benefício, tá ok? Mas vamos supor, por exemplo, que esse trabalhador, ele mora na família e ele tem essa renda de até meio salário mínimo, per capita, por pessoa, só ele. Mas a renda mensal familiar dele
ultrapassa 3 salários mínimos. Vamos supor que ele tem a renda familiar 4 salários mínimos. Ele não vai fazer jus, pelo menos a interpretação que eu tenho da lei aqui é que ele não vai fazer jus desse benefício cultural, tá bom? Então a gente tem que ficar muito atenta nessa questão da renda familiar e a renda per capita, como é que isso vai ser aplicado. Isso é uma forma muito subjetiva que deverá ser avaliado de caso para caso. Não tem como eu dizer para vocês aqui que se você poderá receber ou não. Eu vou deixar aqui, inclusive, para vocês o meu e-mail, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail. Vou deixar também uma cartilha educativa, bem fácil de entender, sobre esses assuntos aqui. De uma forma bem didática, bem fácil, uma leitura bem fácil para vocês entenderem, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar para o meu e-mail e eu vou respondendo de acordo com a ordem de chegada desses e-mails. Inciso 5º desse mesmo artigo 5º. Não terem recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Né? Ou seja, você declara a renda, se declarou acima desse valor, já não vai ter direito. E isso eu chamo atenção porque assim, mas eu não vou informar, eu vou fazer meu cadastro e eu não vou informar. Eu chamo atenção para vocês que esses órgãos do Poder Executivo, com certeza, eles vão ter mecanismos para fazer essas pesquisas. Eles vão lá, junto ao site da Receita, vão junto às informações dos dados de vocês, para ver essa questão dos rendimentos tributáveis, né, desse ano de 2018. Então, fiquem atentos. Não tentem burlar o sistema, porque pode ser que você tenha aí um trabalho, uma tentativa em vão, né? Então vamos seguir a lei, vamos seguir disposto, não vamos tentar burlar a lei, tentar omitir algumas informações só para receber esse benefício. A gente sabe que o benefício desse foi criado para realmente dar o suporte, auxílio para quem de fato precisa, tá ok? E aí, mais adiante, no inciso 6º, ele diz que devem estar inscritos, essas pessoas, né, os trabalhadores e trabalhadoras, devem estar inscritos com respectiva homologação da inscrição em pelo menos um dos cadastros previstos no parágrafo 1º do artigo 7º desta lei. E aí eu chamo a atenção para vocês a importância que mesmo você não tendo uma atividade por menor que seja, vamos trazer um exemplo prático aqui, um professor de capoeira, ele tem uma turma e ele desenvolve ações em determinados bairros, determinado horário, com um determinado público. Faça seu cadastro. Nós temos aí inúmeros cadastros municipais, estaduais, nacionais, para que você, de certa forma, tenha reconhecido a sua atividade, né? Mesmo que seja informal, mas cadastre, porque, por exemplo, nesse caso aqui, facilita muito você comprovar a atividade e receber o benefício, né? Por exemplo, aqui no estado do Piauí, foi lançado na última quinta-feira, dia 23 de julho, esse sistema de cadastro dessas atividades, né, desses trabalhadores, dessas trabalhadoras e desses equipamentos culturais, associações, institutos, enfim, para que seja feito exatamente esse mapeamento cultural. O que acontece aqui, por conta dessa lei, e aí é uma coisa que eu venho observando, por conta da aprovação dessa lei no último dia 30 de junho, muitos estados e municípios só se atentaram para fazer esse cadastro e esse mapeamento cultural agora, porque é verba que vem do governo federal e eles não querem perder. Mas assim, é uma coisa que já era para existir, né? Esse cadastro, esse mapeamento cultural já era para existir nos municípios e nos estados. Então eu chamo aqui a atenção daqueles gestores dos estados, dos municípios, para que façam esse cadastro, para que façam esse mapeamento cultural, não só
não só para receber a verba, mas sim como uma forma de otimizar a gestão cultural local do seu município, do seu estado. É importante, por exemplo, quando você faz um mapeamento cultural, você sabe quais são as maiores atividades que estão sendo desenvolvidas ali. Você sabe quais são as atividades que eram para estar sendo desenvolvidas, mas não estão sendo desenvolvidas. Então você consegue aí canalizar os recursos de uma forma democrática, tá bom? Então eu faço só essa observação aí para os gestores e representantes do executivo. E aí, mais adiante, pessoal, nós temos o inciso e o último inciso desse artigo, que é o inciso 7º do artigo 5º. Ele fala: não serem beneficiados do auxílio emergencial previsto no artigo 220. Aqui ele faz até uma repetição, basicamente, do que temos lá no que eu já falei para vocês no inciso 3º. Ele fala de benefício previdenciário, né? Ou seja, aposentadorias, LOAS, essas coisas não pode ser, assistenciais. E aqui ele traz também, ele, de certa forma, ele repete praticamente o que tem no inciso 3º, quando ele poderia ter colocado ali tudo junto, mas ele deixou, talvez preferiu para deixar isso em destaque, já que é um benefício que ganhou grande repercussão e conhecimento social em todo o país. E aí eu trago, ainda dentro desse artigo, né, o parágrafo aqui, tem mais um parágrafo, e eu achei, ainda dentro desse artigo 6º, aliás, não é nem o 5º, tá, perdão, mas ainda dentro desse artigo 6º, eu trago aqui o parágrafo 1º. Ele diz que o recebimento da renda emergencial está limitado a 2 membros da mesma unidade familiar. Então, vamos supor que tenha 3 pessoas da mesma família que trabalhem, por exemplo, num instituto que desenvolva cultura. Os 3 poderão receber? Não, gente. Somente 2, tá ok? Somente 2 pessoas de cada família. Parágrafo 2º. A mulher provedora de família monoparental receberá 2 cotas da renda emergencial. Ou seja, gente, isso é muito semelhante ao que acontece no auxílio emergencial do governo federal, esse auxílio geral. Aquela mãe de família, ela deverá receber 2 cotas emergenciais. No caso, se uma cota é de R$600, ela deverá receber R$1.200, tá bom? Vamos passar agora para a análise do artigo 7º. Bom, gente, tratando aqui do artigo 7º, ele diz que o subsídio mensal, previsto no inciso 2º do caput do artigo 2º, ou seja, esse artigo e esse inciso, ele quer dizer em relação àqueles espaços físicos que desenvolvem a cultura e a arte, que são associações, empresas culturais, institutos, organizações, enfim, todos esses espaços físicos que desenvolvam a cultura, tá bom? Terá o valor mínimo de R$3.000 e o máximo de R$10.000, de acordo com critérios estabelecidos pelo gestor local. Então, gente, do mesmo jeito que a gente vai ter critérios para a aplicação, para a destinação dessa verba para os trabalhadores e para as trabalhadoras, nós também vamos ter critérios aqui de destinação dessa verba para esses espaços físicos que desenvolvem a cultura. E aí, ele traz aqui mais adiante no parágrafo 1º, que farão jus ao benefício, né, referido no caput deste artigo, os espaços culturais e artísticos, microempresas, pequenas empresas culturais, organizações culturais, comunitárias, cooperativas, instituições culturais com atividades interrompidas, que devem comprovar sua inscrição e a respectiva homologação em pelo menos um dos seguintes cadastros. Lá no caput do artigo 7º, aqui ainda no caput do artigo 7º, que esses critérios deverão ser estabelecidos pelo gestor local. E aí eu abro aqui um parêntese que eu falei por inúmeras vezes, essa sensibilidade da norma do governo federal, essa sensibilidade. Mas isso, gente,
eu quero deixar muito bem explicado aqui que isso é consequência de como foi feita essa norma, de como foi feita essa legislação, de como foi feita essa lei. Eu falei lá no início que essa lei ela foi feita a várias mãos, ela foi feita de uma grande articulação entre agentes da cultura, os fazedores de cultura, entre intelectuais e entre agentes políticos. Então, assim, quando eu falo da sensibilidade da norma do governo federal, eu estou me referindo à sensibilidade da norma em si, mas eu quero deixar claro que isso é consequência dessa norma ter sido feita de uma maneira democrática, de uma maneira participativa, de uma maneira em que todos aqueles olhares da cultura tivessem ali a sua contribuição, tá bom? Que fique bem claro isso. E a gente sabe que o direito em si, ele é uma ciência social. E a gente vendo como essa norma nasceu, a gente vê a essência do que é o direito, a essência do que é legislar, né? Você vê de uma necessidade social, de uma articulação social, de uma forma democrática, ela surge e aí ela vai galgando o êxito a cada passo até chegar a essa legislação muito bem aplicada aqui e que venha a beneficiar de forma urgente, emergencial, essas pessoas, esses institutos, todos esses equipamentos culturais, tá bom? Então, superando essa parte e voltando aqui à análise dessa lei, quando ele traz esse rol de espaços físicos que poderão receber essa verba de 3 mil no mínimo, ou 10 mil no caso, ele diz que elas deverão ter pelo menos um dos seguintes cadastros. Aí ele traz aqui um rol taxativo: cadastros estaduais de cultura, cadastros municipais de cultura, cadastro distritais de cultura, cadastro nacional de pontos e pontões de cultura, cadastros estaduais de pontos e pontões de cultura, Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que é o SINIC, Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, que é o SICAB, e outros cadastros referentes a culturas existentes na unidade da federação, bem como outros projetos apoiados nos termos da Lei 8.313, né, de 23 de novembro de 91, nos 24 meses imediatamente anterior à data da publicação desta lei. Ou seja, gente, aqui a minha interpretação que eu fiz, e aí eu achei que ficou nesse ponto aqui um pouco falho. A gente vê que tem que ter pelo menos um cadastro, né? E aí parte do cadastro, seja ele um cadastro estadual, seja ele um cadastro municipal, seja ele um cadastro distrital, nacional, enfim. Precisa ter esse cadastro. Mas aqui, para mim, né, analisando, interpretando essa norma, ela ficou dúbia, ela me deixou uma dúvida se só em todos os cadastros devem ser assim, ou somente nessa possibilidade do último inciso que diz respeito a esses projetos culturais apoiados pela Lei Rouanet. Então, aqui para mim não ficou claro, achei que faltou explicar mais esse inciso, né? Se era somente para esse caso da Lei Rouanet ou se serviria para os demais cadastros, tá bom? Para mim, realmente, isso aqui não ficou claro. E aí eu acho que a lei poderia ter trazido ali um pouquinho mais de explicações pra gente. Mas eu acredito que também, com as leis, como eu falei para vocês, municipais, estaduais e distritais, isso vai ficar muito bem evidenciado e acho que vai dar um norte aí para esses equipamentos culturais. Parágrafo 2º, serão adotadas, ele diz, né, do mesmo artigo, serão adotadas as medidas cabíveis por cada ente federativo enquanto perdurar o período de que trata o artigo 1º desta lei, ou seja, o período de calamidade pública decretado aí pelo nosso presidente,
a partir do dia 20 de março, né, até aqui, ainda estamos, hoje, dia 23, né, estamos ainda em período de calamidade pública decretada. Ele diz que serão adotados por cada ente federativo, né, nesse período para garantir preferencialmente, de modo não presencial, inclusões e alterações nos cadastros de forma autodeclaratória e documental que comprove o funcionamento regular. Ou seja, gente, esses institutos, essas associações, enfim, todos esses espaços físicos que desenvolvem a cultura, eles precisam comprovar através desse cadastro ou de uma declaração que desenvolve essas atividades, mas que não desenvolve e que desenvolve essas atividades, vinham desenvolvendo essas atividades e que somente foi interrompida por conta da pandemia, por conta da calamidade pública, né? Vamos supor que a gente tem um espaço físico e ele estava fechado há 6 meses antes da calamidade pública, da decretação de calamidade pública. Vai ter direito pela lei, o que ela diz? Não, tá? Então, o que precisa observar? Que esses espaços físicos, eles tinham que estar em funcionamento até o momento da decretação do estado de calamidade, ou seja, até o dia 20 de março de 2020. Então, é importante também, ele diz aqui, que os estados, esses entes federativos, eles deverão criar mecanismos para que esses cadastros, né, eles sejam feitos de forma não presencial, até pela lógica do que nós estamos vivendo, que é esse isolamento e esse distanciamento social, tá bom? Já o parágrafo 3º, ele diz que o benefício de que trata o caput desse artigo, ou seja, do artigo 7º, somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro referido no parágrafo 2º deste artigo, ou seja, responsável por mais de um espaço cultural. Ou seja, gente, por exemplo, se um museu ele foi cadastrado no estado e no município, ele não poderá acumular esses subsídios. Ele não poderá receber 2 vezes. Né? O que ele está dizendo é isso. E também o que ele está dizendo é o quê? Vamos supor que eu tenha aí uma rede de museus. E só quem fique responsável por essa rede seja um órgão gestor. E esse órgão gestor, vamos supor que ele venha a fazer pedidos de subsídio por cada polo. Poderá acontecer isso? Não, gente. O que a lei está dizendo aqui é que não poderá receber de forma acumulativa também nesses casos. Ou seja, só quem vai receber é o órgão gestor e não os diversos polos. Então, a gente tem que se atentar também para esse detalhe, tá bom? E aí a gente traz, pessoal, para vocês aqui o artigo 8º. E esse artigo 8º eu chamo a atenção, assim, eu acho que é o mais importante de toda essa lei, porque aí ele vai trazer esse rol taxativo, né, desses espaços culturais. Quais são esses espaços culturais? E aí ele vai trazer de forma muito discriminada aqui, detalhado quais são esses espaços culturais que deverão receber esse subsídio. Então vamos lá. Artigo 8º. Compreende-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais, comunitárias, cooperativas, com finalidade cultural, instituições culturais, com ou sem fins lucrativos. Que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais tais como, tá? Aí ele vem. Aí eu não vou nem citar os incisos, eu vou citar direto aqui todo esse rol, tá bom? Pontos e pontões de culturas, teatros independentes,
escolas de música, de capoeira, de artes e estúdios, companhias e escolas de dança, circos, cineclubes, centros culturais, casas de cultura, centros de tradição regionais, museus comunitários, centros de memória e patrimônio, bibliotecas comunitárias, espaços culturais em comunidades indígenas, centros artísticos e culturais afro-brasileiros, comunidades quilombolas, espaços de povos e comunidades tradicionais, festas populares, inclusive o Carnaval e o São João e outras de caráter regional, teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos, livrarias, editoras e sebos, empresas de diversão e produção de espetáculos, estúdios de fotografia, produtoras de cinema audiovisual, ateliês de pintura, moda, design e artesanato, galerias de arte e de fotografias, feira de arte e de artesanato, espaços de apresentação musical, espaços de literatura, poesia e literatura de cordel, espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares, outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros aos quais se refere o artigo 7º desta lei, ou seja, são todos aqueles cadastros que eu já citei para vocês aqui anteriormente, tá bom? Então, gente, como vocês viram aí, o rol é enorme, né, desses espaços físicos, culturais, que podem ser beneficiados com esse auxílio, com esse subsídio, tá? E eu chamo a atenção aqui para vocês, vou pegar só aqui um caso aqui, mas aí já coloco novamente. Vocês poderão, vou deixar meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, poderão enviar para o meu e-mail e eu vou responder, tá bom? Vou tentar responder todo mundo, vai dar certo. Mas eu queria chamar a atenção para vocês em um caso aqui. Mas se tiver qualquer outra dúvida sobre esses incisos, vocês podem mandar que a gente fala por lá. Mas quando ele fala sobre, deixa eu procurar aqui, empresas de diversão e produção de espetáculos. Mais na frente nós vamos discutir mais um pouquinho sobre isso. Mas, por exemplo, vamos supor que tem uma empresa que ela tenha... ela trabalha somente com isso. Digamos que é um grupo empresarial que faz shows de grande porte, fazem carnaval, fazem shows, por exemplo, vamos lá, um show de forró, aviões de forró, um show de axé, Ivete Sangalo, por exemplo, com o intuito de receber somente dinheiro para aferir lucro. Digamos que seria a atividade principal dessa empresa, né? Pode receber esse auxílio? Não, gente, não pode. E mais na frente nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Então vamos para... Ainda nesse artigo, ele traz um parágrafo único, né? No artigo 8º. Ele diz que fica vedada a concessão do benefício a que se refere o inciso 2º do caput do artigo 2º, que é exatamente esse subsídio para esses espaços físicos desta lei, há espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou vinculado a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas a teatros e casas de espetáculos e diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e espaços geridos pelos serviços do Sistema S. E esse Sistema S é o Senai, Senac, Sebrae, enfim. Qual é a observação aqui que a gente deve fazer, né?
Primeiro, espaços culturais da administração pública não podem receber. Espaços, fundações, institutos criados e mantidos por grupos de empresa também não podem. A gente tem aí um exemplo prático dessas fundações, a fundação, por exemplo, Fundação Bradesco, né? Que ela é desenvolvida pelo grupo Bradesco. Poderá receber pelo que tem aqui na lei? Não. Tá? Então, é prestar atenção a essas exceções. Esse parágrafo único, ele traz exatamente essas exceções a esses espaços físicos que desenvolvem cultura que não poderão receber esse subsídio, ok? Vamos para o artigo 9º. Bom, gente, no artigo 9º ele diz o seguinte: os espaços culturais e artísticos, as empresas culturais e organizações culturais comunitárias, as cooperativas e as instituições beneficiadas com subsídio previsto no artigo 2º do caput, do artigo 2º desta lei, ficarão obrigados, veja só, a garantir uma contrapartida após o reinício de suas atividades. A realização de atividades destinadas prioritariamente aos alunos da escola pública ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com o ente federativo responsável pela gestão pública de cultura local. Bom, gente, o que é esse artigo aqui? Ele está dizendo assim: eu vou lhe dar um subsídio, mas você tem que me devolver isso, né? Você tem que me devolver o favor em forma de ação. E aí ele diz que prioritariamente atividades destinadas a alunos das escolas públicas ou de atividades nesses espaços públicos voltados para a sua própria comunidade onde ele está inserido, né? E aí eu achei aqui também uma outra falha, porque ele não diz, ele fala atividades, né? Ou seja, é mais de uma, mas ele não diz quantas. Então, a interpretação da lei seca aqui, se fez 2 ações, atividades, já cumpriu essa contrapartida. Então, esse artigo é basicamente isso, é você pagar o favor, entre aspas, desse subsídio que vem do governo federal e converter ele em forma de benefício para a sociedade e para a comunidade. Ok? E aí eu vou dar um exemplo para ficar mais claro de como é que isso se dá. Vamos supor que eu vou citar o museu, porque assim, eu venho, como eu falei para vocês no início do vídeo, eu sou mestranda do mestrado de Artes, Patrimônio e Museologia pela Universidade Federal do Piauí, que está nessa transição para ser UFDEPAR, que seria a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, e lá nós assistimos a aula dentro de um museu comunitário desenvolvido em uma das praias aqui do Piauí, fica no município de Luiz Correia, e a praia chamada lá, a comunidade de Praia do Coqueiro. Então, assim, somos agraciados com esse ambiente de aula, né, que infelizmente por conta da pandemia nós estamos tendo que nos readequar a essa forma virtual de estar presente, né? Mas por conta disso eu vou trazer sempre esse exemplo para museu. E eu vou citar dentro do artigo 9º para que fique bem mais claro como é que seria essa contrapartida. Lá temos o chamado Museu da Vila, dentro dessa comunidade de Coqueiro. Lá temos também escolas públicas, temos a comunidade que acaba fazendo toda essa integração dessas ações desenvolvidas. Então, vamos supor que esse museu recebeu esse subsídio e ele vai desenvolver essas ações. Ele vai desenvolver, vamos supor que ele pegue uma escola e desenvolva 2 atividades lá e diga: olha, governo, eu recebi a verba e eu estou dando a contrapartida para vocês em relação a essa escola aqui pública. Eu vou desenvolver uma atividade, sei lá, de música, vou fazer 2 atividades de música aqui para a escola. Pronto. Essa é a contrapartida, entenderam?
Essa é a contrapartida que o Estado obriga, né? Ele não dá a opção, ele diz, estão obrigados, ficarão obrigados. Então, realmente, é uma obrigação, ok? E aí, nós temos o artigo 10º, ele diz que o beneficiário do subsídio previsto no artigo 2º, do caput do artigo 2º, que são esses espaços físicos, tá? Esse subsídio destinado a esses espaços físicos. Aí ele fala, deverá apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício ao respectivo Estado, ao município ou ao Distrito Federal, conforme o caso, em até 120 dias após o recebimento da última parcela do subsídio. Aí ele traz parágrafo único. Estados, municípios e Distrito Federal assegurarão ampla publicidade e transparência à prestação de contas, de que se trata esse artigo. Então, gente, eu chamo a atenção de vocês desses, e aí eu direciono a minha fala para esses gestores dos espaços físicos que desenvolvem a cultura, né, nesses equipamentos físicos que desenvolvem a cultura, para esse artigo, que deverão ser observadas todas as ações. Não é só pegar o dinheiro e gastar como bem queira, é gastar de forma consciente, é gastar de forma comprovada, porque você vai ter que prestar conta com o órgão do qual você recebeu essa verba. E aí é importante fazer o quê? Documentar tudo que for utilizado com essa verba, todas as ações, todas as atividades que forem desenvolvidas com esse subsídio, porque você tem a obrigação de prestar contas com isso. Inclusive, isso aqui poderá implicar, né, em ações, né, junto aos órgãos de fiscalização, os órgãos governamentais e jurídicos, caso essa prestação de contas não seja feita. Então, possivelmente, aí eu chamo a atenção desses espaços físicos, se eles não assim fizerem da forma correta, documentada, comprovadamente feita essa prestação de contas, poderá implicar, inclusive, e aí, possivelmente, em ter que futuramente devolver essa verba para aquele ente, para o Poder Executivo, caso não haja comprovação de como essa verba foi aplicada, tá bom? Inclusive podendo ter implicações jurídicas aí, certo? Então, procurem orientação de contador, essa parte de gestão de cálculos, procure de um administrador, de um advogado, e aí eu chamo a atenção, as pessoas, alguns amigos já vieram tirar dúvidas comigo de como é que desenvolve esse projeto, que não estão conseguindo entender essa lei. Então é importantíssimo essa orientação jurídica, essa consulta jurídica nesses casos onde há dúvidas, porque principalmente nessa relação de como as ações vão ser desenvolvidas, documentadas, comprovadas para a prestação de contas. Então, porque é uma verba vinculada, você é obrigado a prestar conta, ela lhe dá, mas você tem que mostrar com que gastou. Né? Isso é a característica da verba vinculada. Então, procure um advogado, procure uma advogada e oriente. Né? No caso de dúvida, não tome decisão precipitada, porque isso poderá ter consequências sérias e muito sérias, ok? E aí ele diz que os estados deverão dar ampla publicidade, né, a essas prestações de contas. Ou seja, gente, o espaço físico ele tem que prestar contas, mas também os órgãos, os estados, os municípios, o Distrito Federal, eles têm que dar publicidade a essa prestação de contas. Até porque ele tem que mostrar para a população com que foi que ele gastou aquela verba, né? Bom, gente, dando continuidade aqui, o artigo 11, né, ele trata o seguinte: as instituições financeiras federais poderão disponibilizar às pessoas físicas que comprovem serem trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural e às microempresas e empresas de
pequeno porte, que trata o artigo 3º da Lei Complementar número 123, que tenham finalidade cultural em seus respectivos estatutos o seguinte: linhas de crédito específica para fomento de atividades e aquisição de equipamentos e condições especiais para renegociação de débitos. Então, gente, esse artigo aqui, ele traz o quê? Ele traz a possibilidade desse trabalhador, né? No caso ele fala aqui das instituições federais poderão disponibilizar as pessoas físicas que comprovem, né, serem trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural, e também as microempresas e empresas pequeno porte. Essa possibilidade de ter uma linha de crédito, de ter o quê? Um empréstimo, gente, com facilitações, né, com facilidades de juros, de taxas, enfim. Então, essa lei ela traz essa possibilidade com essas condições mesmo especiais de juros, de taxa, bem como, além disso, além dessa possibilidade de empréstimo de linha de crédito, também de fazer renegociações de débitos que já tenham aí junto a essas instituições financeiras, tá ok? E aí no parágrafo 2º, ele diz o seguinte, no parágrafo 1º dessa lei, ele diz que os débitos relacionados às linhas de crédito previstas no inciso 1º desse caput, que é essa questão da linha de crédito fomento para atividade de aquisição e equipamentos, né, desse artigo, deverão ser pagos num prazo de até 36 meses, e aí, ou seja, 3 anos, em parcelas mensais, reajustadas pela taxa do Sistema Especial de Liquidação de Custódia, ou seja, Selic, que hoje é a taxa mais utilizada, né? A partir de 180 dias contados do final do estado de calamidade reconhecido pelo decreto de 2020. Ou seja, ele vai aquela pessoa ou aquela empresa ou microempresa que pegar esse empréstimo, ela deverá pagar ela poderá pagar em até 36 vezes. Mas quando é que ela começa a pagar? Aí ele vem aqui e diz, a partir de 180 dias após o final do estado de calamidade. Ou seja, nós ainda estamos vivendo o estado de calamidade. Vamos supor que o estado de calamidade acabe amanhã. Então, de amanhã você conta 180 dias e esse será seu prazo máximo para começar a pagar. Você tem até 180 dias após terminar esse estado de calamidade para começar a pagar esse empréstimo, que poderá ser dividido em até 36 parcelas. Então, assim, gente, facilidade muito grande, né? E aí ele traz no parágrafo 2º do mesmo artigo, ele traz o que? É condição para acesso às linhas de crédito e as condições especiais de que tratam os incisos 1º e 2º, ou seja, da possibilidade de empréstimo e da possibilidade de renegociação. Do caput desse artigo, o compromisso de manutenção dos níveis de emprego existente à data de entrada em vigor do decreto de 20 de março. Então, o que ele diz? Que para que você tenha esse empréstimo, que para você tenha essa renegociação, você tem que, no caso as empresas, elas vão ter que manter, ou se for uma pessoa, um trabalhador da cultura, no caso, vamos supor que seja um professor de capoeira, que ele desenvolva, ele tem ali seus trabalhadores que lhe auxiliam, né? Ele vai ter que, para conseguir isso, para conseguir tanto essa verba desse empréstimo, como para conseguir essa renegociação, ele vai ter que manter essa quantidade de empregos, né? Então, mais adiante, nós temos o artigo 12, e ele diz o seguinte: ficam prorrogados automaticamente por 1 ano os prazos para aplicação dos recursos para a realização de atividades culturais e para a respectiva prestação de contas dos projetos culturais já aprovados pelo órgão ou entidade do Poder Executivo responsável pela área da cultura nos termos. E aí, gente, eu trago para vocês aqui, eu não vou nem entrar muito no mérito aqui desse artigo, mas aqui é o seguinte: o governo federal, ele tem inúmeros fundos, inúmeros planos
de incentivo à cultura. E aí ele lança muitos projetos. Então, quem se inscreveu, quem automaticamente tenha desenvolvido, ou tenha pretendido desenvolver esses projetos com essa verba, ela vai ter, por conta desse estado de calamidade, por conta dessa pandemia, vai ter prorrogado aí 1 ano para a aplicação desses recursos. Vamos supor que tenha pego uma verba, uma instituição determinada tenha pego uma verba da Lei Rouanet para desenvolver um projeto e ela tem um período para desenvolver esse projeto até, sei lá, ela teria até vamos supor, até dia 30 de julho, né? Então, esse prazo agora fica prorrogado por mais 1 ano. Por quê? Porque há essa sensibilidade, que esse momento, aquele projeto que estaria para ser executado com aquela verba e que tem uma validade para aplicação, para desenvolvimento, ele não tem condições de ser desenvolvido agora diante de toda a realidade que a gente está vivendo, né? Então, é basicamente isso. Não vou entrar muito no mérito desse artigo, porque, assim, ele traz uma série de leis e de medidas provisórias aqui, de planos, que destinam, mas é basicamente isso, tá bom? O artigo 3º, ou artigo 13º, né? Ele diz que, enquanto vigorar o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto do dia 20 de março, a concessão de recursos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC, e dos Programas Federais de Apoio Audiovisual, bem como as ações estabelecidas pelos demais programas e políticas federais para a cultura, entre as quais Política Nacional de Cultura Viva, estabelecida nos termos da Lei 13.018, de 22 de julho de 2014, deverão priorizar o fomento a atividades culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e de plataformas digitais e meios de comunicação não presenciais, ou cujos recursos de apoio ao fomento possam ser adiantados, mesmo que a realização das atividades culturais somente seja possível após o fim da vigência do estado de calamidade reconhecido pelo decreto. Então, gente, aqui é o seguinte, ele diz mais uma vez que essas atividades que estão em curso, né, e enquanto vigorar esse estado de calamidade, elas deverão ser feitas através de plataformas digitais, através de redes sociais. E isso é uma coisa meio lógica, né? Se a gente está vivendo um momento de pandemia, em que há uma restrição e que há uma condição de distanciamento, de isolamento social, não tem como você fazer, não tem como você desenvolver ações presenciais que tenham consequência aí uma aglomeração. Não tem como. Então, ele diz o quê? As ações devem ser desenvolvidas de forma digital, de forma virtual, de forma através das redes sociais, tá bom? E o artigo 14º aqui, o 14, né? Ele diz que, para as medidas de que trata esta lei, poderão ser utilizadas como fonte de recurso. Aí, primeiro, dotações orçamentárias da União, observados os termos da emenda constitucional, número 106, o superávit do Fundo Nacional de 2019, outras fontes de recursos. E aí ele traz mais adiante, no artigo 15º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então aqui, gente, ele só fala basicamente da onde é que vai ser tirado esse dinheiro para que seja enviado aí para os fundos estaduais, municipais e distritais. Tá bom? E aí ele diz que essa lei entra em vigor a partir da data da publicação. Mas é importante destacar que, mesmo ela já tendo sido publicada, você deverá observar como é que se dará a regulamentação dessa lei no seu estado, no seu município, o que vai precisar. Porque por mais que ela tenha sido publicada, não quer dizer que o dinheiro já esteja disponível, né? Essa verba, como eu falei, para vocês, vai ser repassada fundo a fundo. E, além disso, ela vai precisar que cada órgão do Poder Executivo desenvolva a maneira como é que vai destinar essa verba, esses benefícios, como é que ela vai se organizar para fazer essa destinação, que critérios serão adotados, os cadastros, muitos, como eu falei para vocês no início, esses cadastros, alguns municípios não existem, ou se existem, estão desatualizados. Então, os poderes executivos, eles deverão aí ter uma sistematização dessas informações para mapear
setor da cultura, para mapear esses equipamentos culturais, esses trabalhadores, essas trabalhadoras, para que assim possa destinar essa verba, tá bom? Eu espero de verdade ter contribuído aí para um entendimento melhor, para um entendimento mais acessível, uma linguagem mais informal do que se trata cada ponto dessa lei. É importante destacar que essa lei ela nasceu de uma articulação enorme entre agentes da cultura, né, os fazedores de cultura, esses equipamentos culturais, entre intelectuais, entre os agentes públicos, políticos, né, e que ela vem realmente para suprir essa necessidade desses trabalhadores da cultura e desses espaços físicos. É importante também, e cabe repisar aqui, que os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão dar uma celeridade nessa aplicação desse recurso, porque existem prazos e, além de tudo, gente, existe uma necessidade humana, existe uma necessidade institucional que esses recursos entrem o mais rápido possível, porque aquele que faz a cultura, aquele artista, ele foi o primeiro, praticamente foram os primeiros a pararem suas atividades e, consequentemente, foram os primeiros a terem aí uma necessidade financeira de se manter enorme e possivelmente serão aí os últimos a retornarem às suas atividades. Sabemos que todos os artistas têm suas famílias, têm suas obrigações financeiras e que necessitam, gente, dessa verba aqui. Então, há que se haver uma sensibilidade, um dinamismo, uma rapidez para que esses recursos sejam destinados o mais rápido possível. Então, fica aqui minha contribuição, agradeço. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer também a contribuição da minha amiga Cristiane, minha colega de mestrado, que vai ajudar aí nessa edição da nossa cartilha, né? Na verdade, que está ajudando na edição dessa cartilha, que vai ficar aqui para vocês. A gente está a todo momento atualizando, todo momento adicionando ali alguma coisinha e também com a edição desse vídeo aqui. Quero agradecer a atenção de todos. Qualquer dúvida, falem comigo. Vai ficar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail, tá bom? Na apostila também vou constar lá o meu e-mail, o meu Instagram, para todo mundo ficar à vontade. Quando quiserem tirar qualquer dúvida jurídica que eu puder ajudar, estou à disposição, tá bom? Gratidão, muito obrigada pela atenção e até mais.